Muito bem. Aula 5 de Economia Regional e Urbana do curso de Ciências Econômicas da Unifesp, Universidade Federal de São Paulo, parte 2. Essa parte 2 nós vamos falar sobre, ainda é sobre economia urbana e, em particular, a relação entre hierarquia e localização, né? O modelo da teoria dos lugares centrais. A ideia aqui é perceber, tentar explicar um fato que a gente percebe observando que os vários serviços e bens, né, os vários produtos são oferecidos em várias cidades, de maneira por algumas cidades, alguns bens, outros por todas as cidades, e a ideia é tentar explicar por que as cidades, algumas cidades fornecem alguns serviços, como por exemplo o serviço de cirurgia, cirurgia neurocirurgia, né? E outras cidades oferecem serviço de, sei lá, educação, de serviço básico de saúde, ou cirurgia cardíaca, enfim, os diversos produtos são oferecidos por algumas cidades, por outras não, de acordo com uma hierarquia entre as cidades. É essa a ideia de tentar oferecer esses vários serviços. Segue uma lógica segundo uma lógica que a gente vamos tentar colocar aqui de acordo com a teoria dos lugares centrais. Então, por exemplo, se você tem as cidades mundiais, grandes cidades, que vão ter demanda para alguns serviços especializados, vão ter tais serviços, e outras cidades menores, né, que ocupam outros lugares na hierarquia urbana, não iriam oferecer esse serviço. Então, um serviço como neurocirurgia, você consegue ver sendo oferecido em Nova York, São Paulo, Xangai, mas dificilmente você conseguiria ver numa cidade menor como Itanhaém, Peruíbe, ou mesmo Des Moines, Iowa, numa cidade pequena lá dos Estados Unidos. Né? Então, a ideia é entender essa hierarquia que existe no sistema urbano das cidades, né? Os vários serviços e produtos que são oferecidos dentro de uma hierarquia entre cidades. Também o modelo da teoria dos lugares centrais foi colocado por Kristaller e efetuado por Losch, né? E vamos ver como explicar a hierarquia entre as cidades. Primeiro ponto, eu gostaria de definir o que é centralidade. Uma centralidade é uma espécie de hierarquia. Em primeiro lugar, um lugar. Em segundo lugar, outra cidade. Em terceiro lugar, outra cidade. Uma hierarquia, né? De acordo com o tipo de bens e serviços que aquele lugar ou aquela localidade oferece. Então, isso é uma centralidade. Tá? Então, esse é uma definição importante do que é centralidade. E aí, uma coisa aí da microeconomia que eu queria resgatar e relembrar com vocês aqui a ideia de uns bens e serviços especializados e bens e serviços generalizados. Os bens e serviços especializados, eles embutem um valor agregado maior e tem um grau de elaboração e sofisticação maior nesses bens e serviços. Portanto, se tem um maior valor agregado, um maior tipo de elaboração e sofisticação, eles vão ser necessariamente mais caros, vão ter um preço maior. Então, você tem aí, por exemplo, então, serviços mais difíceis, mais delicados, mais complicados de fazer, como neurocirurgia, finanças internacionais, transplante de fígado. E, em contrapartida, você tem os bens e serviços generalizados, que seria a ideia oposta disso, aqueles bens e serviços que têm um menor valor agregado e que, né, devido, em geral, à ideia de que eles têm um grau de elaboração, um grau de sofisticação menor. Então, por exemplo, gasolina num posto ou um serviço de um contador, um serviço de um dentista. De maneira nenhuma, aqui eu estou fazendo qualquer demérito pelo trabalho dessas pessoas ou desses produtos, né? Mas é só dizer que é um trabalho que o grau de sofisticação é menor, então mais pessoas conseguem fornecer o mesmo serviço. Então, um serviço de um contador, serviço de contabilidade básica, ele não vai custar excessivamente caro, porque ele tem um grau de elaboração, sofisticação menor, uma complexidade menor, talvez seria o termo melhor.
enquanto um serviço de finanças internacionais, comparado ao que a gente compara diretamente com o trabalho de contabilidade, as finanças internacionais vai ter um grau de elaboração e complexidade bem maior, né? Então, por isso, vai ter um preço embutido maior no caso dos serviços e bens especializados do que com os serviços e bens generalizados, tá? Então, essa ideia de que você tem mais ou menos complexidade embutida no bem e serviço. Esse é o ponto. Relacionado a isso, também da microeconomia, a ideia de bem diferenciado e de bem homogêneo. O bem diferenciado é aquele bem que, quando você compara um certo bem ou serviço, e ele é diferente dependendo do tipo de empresa que o fornece, esse é um bem diferenciado. Enquanto um bem homogêneo é quando você olha para esse bem e serviço homogêneo e você não consegue distinguir o tipo do bem e serviço, dependendo da empresa que o fornece, e se é um bem homogêneo. Então, o exemplo do bem homogêneo é a soja, né? Soja é soja em grão, né? Soja é soja independente do que tipo do que agricultor vai fornecê-la, né? Enquanto um automóvel ele é um bem diferenciado porque um Palio, um Fiat, sei lá, um Fiat Palio comparado, Fiat Argo, né? Hoje em dia, comparado com o GM Onix, eles, embora sejam automóveis compactos, eles têm serviços, têm design, mecânica diferenciadas, porque são duas empresas bastante diferentes, né? E então o produto acaba sendo também diferente. Então, o serviço diferenciado, bem serviço diferenciado é uma coisa, né? E o bem e serviço homogêneo é outra coisa, nos dois extremos. Eu só queria fazer uma associação aqui para mover, associar a ideia de que geralmente esses bens especializados, que têm um grau de complexidade maior e grau de valor agregado maior, geralmente eles são diferenciados. Então, não são homogêneos. E justamente o bem homogêneo, porque o bem homogêneo ele não tem um grau de valor agregado alto, é mais baixo, enquanto os bens diferenciados têm um grau de valor agregado maior. Então, o que eu estou querendo dizer é que bem especializado geralmente é diferenciado e bem generalizado geralmente é homogêneo. Então, com essa ideia de centralidade e com os dois tipos de bens e serviços, especializados e generalizados, agora sim a gente passa para a ideia da teoria dos lugares centrais, ou entender a hierarquia das cidades com relação ao oferecimento de bens e serviços. Os bens e serviços, seja especializado ou generalizado, ele vai ter uma área de mercado. A área de mercado no sentido da teoria das áreas de mercado que a gente viu de Losch, né, que nada mais é do que a área de influência no qual o bem e serviço é vendido. Então, por exemplo, aquele serviço de contabilidade tem uma área de mercado. Tá? O bairro da minha cidade, o contador trabalha ali ou trabalha na cidade, por exemplo, na cidade de Itanhaém, ou na cidade de Peruíbe, ou na cidade de Santos, ou na cidade de São Paulo. A área de serviço que ele fornece, o serviço dele. Ou então, em contraparte, que é o bem do contador, é um bem generalizado, né? A contabilidade. Já os finanças internacionais é um bem especializado. Vai ter uma outra área de mercado. Então, a área de mercado, na verdade, ela é diretamente proporcional à centralidade do bem e do serviço. Lembrando que a centralidade é a questão da hierarquia de lugares. Tá? Então, a área de mercado ela é diretamente proporcional a essa hierarquia. Então, aqueles produtos que são especializados vai ter uma área de mercado maior. Ou seja, ele vai abranger mais regiões, mais locais. Então, por exemplo, as finanças internacionais, se eu tenho um escritório em São Paulo que vai fazer esse serviço especializado de finanças internacionais, que nada mais é do que você conseguir obter financiamento para operações de fusões, aquisições, compra de empresa, né? Ou de investimento em mercados exteriores, é um serviço bem especializado isso. Ele vai ter uma área de mercado de maior. Em que sentido?
Bom, então, se tem uma empresa em São Paulo que fornece finanças internacionais, olha o que acontece. E se eu precisar desse serviço numa cidade como Santos, uma cidade média, aí, 450 mil habitantes? Hum, e aí, se eu precisar desse serviço, será que faz sentido ter um fornecedor de finanças internacionais aqui em Santos? Então, a questão é que eu posso precisar desse serviço aqui, mas a demanda por, por esse serviço já vai ser um pouco menor. Por quê? Porque ele é um serviço mais sofisticado, mais elaborado, né? Então, para esses serviços mais sofisticados, mais elaborados, né, de bens especializados, a área de mercado dele é maior. Ela vai englobando outras áreas, não só a cidade no qual ele é servida, mas também outras cidades vizinhas. Então, a empresa de São Paulo, de finanças internacionais, vai provavelmente fornecer esse serviço em Santos também. Aí continua indo aqui na Baixada Santista, vai até Peruíbe, que é uma cidade pequena aí de 70 mil habitantes. Qual a probabilidade de ter necessidade de ter alguém com esse serviço de finanças internacionais? Talvez um pouco menor, porque na cidade não tem tanta demanda por isso, mas se tiver alguém naquela cidade, essa pessoa também vai querer, vai precisar desse serviço, vai obter ali com a empresa de São Paulo. Então, é por isso que eu falo que a área de mercado para serviços especializados ela é maior, porque abrange mais cidades, mais municípios. Então, um serviço especializado que eu forneço em São Paulo, eu fornecerei o mesmo serviço, se for necessário, para alguém das outras cidades menores na centralidade, menores na hierarquia das cidades. Então, eu vou fornecer esse serviço tanto em São Paulo quanto para quem é o cliente de Santos e para o cliente de Peruíbe. Isso para os serviços especializados. Agora, olha para os serviços generalizados. Por exemplo, aí, contrapartida do Finanças Internacionais é o contabilidade. Pensa num bem, então, generalizado, contabilidade. Eles vão ter área de mercado menor, ou seja, o contador vai oferecer esse serviço nessa área menor do mercado. Então, pensa num contador na cidade de São Paulo. Tudo bem, ele vai ter os clientes dele em São Paulo. Qual a probabilidade dele agir em ter um cliente de Santos? Bom, já aí já é um pouco menor, né? Por quê? Porque em Santos vai ter uma demanda maior por serviços de contabilidade, até porque você tem um monte de empresas que precisam né, da área de contabilidade, e aí então vai ter aí uma demanda local para esse serviço generalizado. Lembrando que o serviço generalizado tem menor valor agregado. Então, o que vai acabar acontecendo com esses bens generalizados é que eles têm área de mercado menor, ou seja, o contador de São Paulo vai agir em São Paulo, o contador de Santos vai agir em Santos e até eu diria até que o contador em Peruíbe, se tiver necessidade desse serviço, vai ter a demanda para contabilidade em Peruíbe. Então, esse é o ponto. Serviços especializados, eles são oferecidos de alguns lugares só para uma área maior. Então, eu vou ter o escritório de finanças internacionais de São Paulo e ele vai cobrir, entre aspas, né, vai cobrir todo o estado de São Paulo, vai cobrir, inclusive, nesse caso, as cidades da Baixada, e eu diria até mais, que de finanças internacionais pode cobrir até uma boa parte do país, do Brasil. E aí que vem a ideia da centralidade. Voltando, o que é uma centralidade? Uma hierarquia de lugares, de acordo com os produtos que o lugar oferece. Então, os lugares né, na centralidade, os lugares que estão mais centrais dentro dessa centralidade, dentro dessa hierarquia, tendem a oferecer serviços e bens mais especializados, enquanto os lugares menos centrais, né, vai oferecer produtos mais generalizados. Então, especializado, finanças internacionais. Generalizado, contabilidade. Quem é que vai oferecer produtos especializados? Só aqueles lugares mais centrais na centralidade, né? Aqueles que estão mais alto na hierarquia. Então, é como se eu colocasse uma hierarquia entre cidades. Cidades tipo A, cidades tipo B e cidades tipo C. Cidades tipo A, elas estão mais altas, elas são mais centrais. É uma São Paulo da vida. Uma cidade tipo B,
ela não vai ser tanto quanto o tipo A, mas vai ser superior ao tipo C para os bens, para o fornecimento de bens especializados. Alguns bens especializados a cidade tipo B vai oferecer, mas os mais especializados de todos a cidade tipo B não vai ter. E na cidade tipo C vai ser a menos central possível, só vai oferecer aqueles produtos mais generalizados mesmo. Então, se eu te dizer que São Paulo é uma cidade tipo A, Santos é uma cidade tipo B e Peruíbe é uma cidade tipo C, quanto ao serviço finanças internacionais, quem vai oferecer esse serviço especializado de finanças internacionais? Só a cidade tipo A, né? Só São Paulo. E aí ela vai ter aquela área de mercado grande para caso Santos tipo B precise ou Peruíbe tipo C precise de finanças internacionais, aquela empresa na cidade tipo A, na localidade central, vai fornecer não só para São Paulo, mas também para cidades tipo B e tipo C. Então, a empresa de finanças internacionais vai oferecer o serviço tanto em São Paulo quanto em Santos, enquanto em Peruíbe. Mas você vai falar assim, então vai ter um escritório da empresa de finanças internacionais tanto em Santos quanto em Peruíbe? Não. Eventualmente pode até ser, mas geralmente não. O que vai acontecer é que se tiver demanda por esse serviço mais especializado numa cidade B ou numa cidade C, ela vai buscar o serviço numa cidade mais alta na hierarquia. Então, Santos, se precisar de serviços internacionais, finanças internacionais, ela vai buscar em São Paulo. Carim e Peruíbe, se ela precisar, ela vai buscar no tipo B em Santos. Se não tiver, ela vai buscar no tipo A, São Paulo. Esse é o ponto, tá? E aí existe aí uma rede de interdependência entre as cidades nesse sentido, né? Então, Peruíbe e Santos dependem de São Paulo para finanças internacionais, porque São Paulo é uma cidade tipo A, né? Peruíbe não depende de São Paulo nem de Santos para serviços mais generalizados, né? Porque ela é menos central, mas ela vai ter aqueles serviços mais generalizados. Então, Peruíbe vai ter o contador, vai ter o posto de gasolina, o que mais que eu tinha falado? O dentista, vai ter o dentista. Agora, se você precisar de uma cirurgia dentária muito complexa, aí você vai ter que ir numa cidade tipo B, ou talvez até na cidade tipo A, dependendo do serviço. Esse é o ponto, né? As cidades vão se tornando mais centrais em relação às demais, de acordo com uma centralidade ou hierarquia. Tá? Vai existir uma hierarquia de uma cidade mais central, né? Tipo A, para uma cidade no meio, tipo B, e uma cidade mais embaixo, menos central, tipo C. Essa é a ideia. Vamos ilustrar isso com um outro exemplo agora. Mas só para arrematar a ideia e sumarizar aqui nesse slide, a ideia é que os bens e serviços que têm maior nível de centralidade, ou seja, aqueles bens e serviços mais especializados, vão ser disponíveis somente em alguns lugares e vão existir até distâncias maiores percorridas para procurá-lo. Os serviços né, com alto nível de centralidade. Então, o que acontece? Dá uma olhada aqui. Cidade tipo A, ela é topo da hierarquia. Cidade tipo B está no meio da hierarquia. Tipo C está embaixo da hierarquia. Então, uma cidade tipo A, ela oferece os serviços especializados, claro, ela está tipo A, mas também oferece os mais generalizados. Isso que a gente não pode confundir. Por quê? Tipo A também precisa de serviço generalizado. Em São Paulo também precisamos de gasolina, do dentista comum, do contador, porque são serviços generalizados que têm demanda numa cidade pequena, mas também na cidade grande. Aí vamos para a cidade média. Aí a cidade média, tipo B, vai oferecer alguns produtos especializados, mas que têm um nível menor de especialização. Mas olha o E aqui, e também os serviços generalizados. De novo, eu vou precisar de contador, dentista e gasolina também na cidade tipo B. E a cidade tipo C, mais baixa no nível de centralidade? Não vai oferecer nenhum serviço especializado e vai fornecer só os bens mais generalizados. Então, aí nós temos três tipos de cidade
né, com níveis de centralidade diferentes, um nível A, um nível B e um nível C. Tá? Então, é isso que cada cidade carrega, tá bom? De acordo com a teoria dos lugares centrais. Para fixar essa ideia aqui, vamos pensar em 3 cidades, que são essas 3 que eu já falei de propósito. São Paulo, 12 milhões de habitantes. Santos, 450 mil. Peruíbe, 76 mil. Aí pensa em 3 serviços médicos. Um de transplante de fígado, outro de oncologia, que é tratamento de câncer, e outro que é pediatria, que é cuidar de crianças. Então, vejam vocês, agora vamos tentar ver quais cidades vão fornecer quais tipos de serviços médicos, de acordo com a teoria dos lugares centrais. Então vamos ver. Eu dei essa dica da população, né? São Paulo, Santos e Peruíbe têm as seguintes populações. Eu acho que são os dados, faz sentido. São dados recentes. São Paulo tem 11,3 milhões, Santos 420 e Peruíbe 60 mil. Então, essa é a população. Como prever, então, voltando aqui, esses 3 serviços, onde eles serão oferecidos de acordo com a teoria dos lugares centrais? Primeira coisa é pensar se o bem e o serviço, se ele é especializado ou generalizado. Bom, veja, o transplante de fígado é bastante complexo, tem um nível de complexidade muito alto nessa operação, nesse serviço médico. Então, portanto, com certeza ele vai ter um maior nível agregado, um maior nível de dificuldade e complexidade. Então, cidades com níveis de centralidade maiores ou mais altos é que vão oferecer o transplante de fígado. Na ponta oposta vai estar o serviço de pediatria. De novo, sempre que eu faço uma discussão aqui, uma análise, não é fazendo nenhum demérito ou dizendo que uma coisa é mais importante ou menos importante. E sim que o serviço de pediatria ele é mais, entre aspas, comum, né? Porque ele vai ter um nível de complexidade menor em termos relativos quando você compara com o transplante de fígado. Né? Então, o serviço de pediatria é cuidar das crianças, né? Que é um serviço tão importante quanto qualquer outro, cuidar das crianças, né? O médico que cuida de crianças e que passa remédio, né? Se a criança está com febre de 40 graus, às 1h da manhã, ele vai lá e cuida. É um serviço, só que é um serviço, em termos relativos aqui, de menor valor agregado e mais de menor complexidade, eu diria, do que comparado com o transplante de fígado. Já o curado, paciente de câncer, cuidar do paciente de câncer, oncologia, seria alguma coisa intermediária, talvez um nível de complexidade um pouco maior do que a pediatria, talvez um pouco menor do que o transplante de fígado. Então, nesse sentido, como você preveria que essas 3 cidades aqui forneceriam esses 3 tipos de serviço? Seria mais ou menos algo assim. A cidade maior é uma cidade tipo A, então é de se prever que ela vai fornecer os serviços especializados, ou seja, aqueles de maior grau de complexidade, como o transplante. Então, eu já coloquei aqui, transplante. Mas é uma cidade grande, tem necessidade dos outros 2 serviços, né? A oncologia, que tem um nível mediano de complexidade e, portanto, de centralidade, e a pediatria. Então, na cidade tipo A, você vai ter os 3. Vai ter tanto transplante, quanto a oncologia, quanto a pediatria. Já a cidade tipo B, intermediária no nível de centralidade, né? A cidade tipo B, ela vai oferecer níveis menores de especialização, mas não vai oferecer os níveis mais especializados de todos. E, além disso, vai oferecer os mais generalizados, portanto, é de se esperar que Santos forneça serviços médicos de oncologia e de pediatria. E já Peruíbe, que pelo tamanho da população pode-se dizer que é uma cidade tipo C, né, na centralidade, ou seja, menor em termos relativos de tamanho, né, e de necessidade aí de demanda para esses 3 serviços aqui. Então, aí, o que caberia numa cidade tipo C, com esse nível de centralidade? Só os bens mais generalizados. Então, é de se esperar que o serviço de pediatria
seja fornecido, sim, no nível, na cidade de Peruíbe. E agora você coloca no lugar de um desses 60 mil habitantes de Peruíbe. E se eles tiverem necessidade de serviços médicos, de oncologia e de transplante de fígado? Bom, aí tais serviços seriam fornecidos pelas cidades de centralidade maior, tipo B ou tipo A. Então, o paciente de Peruíbe poderia ir para Santos ter o serviço de oncologia ou para São Paulo, porque as duas oferecem, né? Esse de nível médio de especialização. Agora, o serviço muito especializado, que é o transplante de fígado, daí só em São Paulo mesmo. E aí, se for o caso, esse paciente tem que ir para São Paulo receber esse serviço médico. Então, lembrando que eu falei que as cidades os lugares mais centrais têm áreas de mercado maior, né? Os bens especializados estão uma área de mercado maior, e os menos especializados, os mais generalizados, têm área de mercado menor. O que vai acontecer? Né? Ainda nesse exemplo de Santos, Peruíbe, Santos, São Paulo e Peruíbe, as áreas de mercado vão ser mais ou menos assim, tá? Dependendo do produto. O produto preto é o serviço médico de transplante. O produto azul é o serviço de oncologia. E o produto vermelho é o serviço de pediatria. Então, o que ocorre? Cadê o preto transplante? É essa área de mercado aqui, ó. Essa área grandona. Onde que ele está sendo fornecido? Aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo. Tá, e por que a área de mercado vai até Peruíbe e Santos? Porque lembra que ele é tipo A, nível de centralidade tipo A? Então, ele é oferecida na cidade do tipo A e é estendida para a cidade tipo B, que é essa aqui, e para a cidade tipo C, que é essa aqui. Então, nesse sentido que a área de mercado é maior, dá para enxergar, né? Que essa bolona aqui é a área de mercado do serviço de transplante, que é fornecido em São Paulo, mas também para quem precisar de Santos e para quem precisar de Peruíbe pode obter esse serviço lá. Beleza? E o serviço de oncologia, que é o azul? Como nós falamos no slide anterior, Santos e São Paulo forneceriam esse produto de nível médio de especialização, né? Oncologia. Então, o que acontece? O produto azul ele vai ser oferecido em São Paulo também, porque 11 milhões de habitantes têm demanda para isso, e também no município de Santos. Está aqui, ó, o azul de novo. Então, está aqui as duas áreas de mercado. Tá? O cara de Peruíbe ele pode ir até Santos, é até mais perto de Santos do que São Paulo, né? E ele vai lá e recebe o serviço de oncologia, vai lá no hospital, lá, sei lá qual, e tem uma área de mercado também na cidade de São Paulo, porque há demanda por isso em São Paulo, por ser uma cidade tipo A. E, finalmente, o vermelhinho, que é o pediatra, que é nível de especialização menor, o produto serviço generalizado. Bom, aí, tanto a cidade A, quanto a cidade B, quanto a cidade C, né, os três tipos de centralidade vão ter esse serviço aqui, né, de serviço médico de pediatria. Então, aqui em São Paulo, eu botei até três, porque é uma cidade tão grande, e cada pediatra pega uma área da cidade. Né? Esse aqui pega isso aqui, esse pega esse pega esse. Tem três contadores. Santos tem dois, cidade média pega, então, tem dois contadores, tem duas áreas de mercado. E Peruíbe tem o seu contador, que pega a cidade todinha aqui. Tá certo? Então, a ideia desse slide é ilustrar como que se relacionam o fornecimento dos bens, né, dependendo do nível de centralidade da cidade. Tipo A tem os três, tipo B tem os dois e tipo C tem um. Tá? Então, é essa a ideia da teoria dos lugares centrais. Não é muito complicado de entender, né? Mas é um modo interessante de ver e tentar prever como, num caso desse, quaisquer serviços que vocês coloquem, né, dado um nível de centralidade das cidades,
com quais cidades vão oferecer qual tipo de serviço. Então, a dica que eu dei aqui foi olhar para o tamanho da cidade, né? Ou seja, tipicamente, São Paulo é uma cidade grande, tipicamente Santos é uma cidade média, tipicamente Peruíbe é uma cidade pequena. Nem sempre ocorre exatamente desse jeito, tá? Porque por outros motivos você pode, não sempre só por população determina isso, porque tem alguns serviços que algumas cidades de tamanho médio e pequeno fornecem um serviço com um serviço especializado e com uma grande área de mercado. Como a gente já vai ver daqui a pouco o exemplo que eu vou dar do Brasil, de serviços médicos de alta complexidade, a cidade de Barretos, que fica no norte do estado, de São Paulo, ela tem um serviço de oncologia muito bom, tem uns grandes hospitais de câncer lá, e a área de mercado dessa Hospital do Câncer de Barretos é nacional. Então, Barretos, que é uma cidade de nem sei quantos mil habitantes, talvez o Breno saiba, 30 mil, 40 mil, cidade média ou pequena, essa cidade ela é tipo A para um serviço de saúde, que eu já vou mostrar daqui a pouco no outro exemplo, tá? Mas então, a dica em geral é tamanho da cidade, mas não é o único determinante, tá? Mas, enfim, isso aqui foi para ilustrar essa ideia da teoria dos lugares centrais. A teoria dos lugares centrais, para algumas coisas, ela pode ser até a nível global, tá? Então, eu mostrei aí para vocês os serviços. Não saberia te dizer qual serviço exato, mas vamos dizer mercados financeiros, mercados de finanças internacionais, vai, que é a disponibilidade de capital de grande volume. Tá, ou seja, eu preciso de 100 milhões de dólares. Eu quero levantar 100 milhões de dólares. Onde que eu vou levantar? Em Caracas? Em Buenos Aires? Rio? São Paulo? Nova York? Então, esse é o ponto. Então, o meu serviço aqui, eu quero, se a nível global, precisar do serviço de finanças internacionais. Financiamento aí de 100 milhões de dólares, onde eu vou buscar? Então, também aqui, a teoria dos lugares centrais dá uma ideia de como explicar. Eu vou procurar saber quais são as cidades globais tipo A para esse serviço de finanças internacionais, que vão ser... Então, aqui eu coloquei 3 tipos. Ao invés de chamar de ABC, eu chamei de dominante, maior, principal, melhor dizendo, dominante, principal, ou grande, vai, dominante, grande e secundário. Tá? Então, o que ele fez aqui, também essa figura foi emprestada de um livro para mostrar para a gente essa ideia de cidades globais e teoria dos lugares centrais. Então, tem cidades que também são globais para algumas variáveis, por exemplo, serviços de finanças internacionais, mas podia ser outras coisas, podia ser moda, ou produção industrial, ou produção automotiva, sei lá, tá? Dependendo do critério. Nesse caso que vocês estão vendo é finanças internacionais, tá? Levantamento de 100 milhões de dólares eu preciso. Onde eu vou buscar esses 100 milhões de dólares? As metrópoles dominantes do mundo para esse serviço tipo A, então, é Nova York, Londres e Tóquio. Não é nem Frankfurt, Paris, né? Nada disso. É Tóquio, Londres e Nova York mesmo. Então, são porque são os grandes bancos mundiais, a sede de onde eles estão. Então, mas eu posso encontrar em outras cidades? Posso. Nas cidades majors, vai ser um segundo nível, vai ser uma cidade tipo B. E o que seria uma cidade tipo B para esse serviço de finanças internacionais? Washington, Chicago, Los Angeles, Paris, Milano, Frankfurt, Berlim, Viena, tá vendo? Dubai, interessante Dubai tipo B, né? Está lá Dubai. Xangai na China é a maior, Singapura. E aí na América do Sul não tem nenhuma tipo A. Então não é que você não vai conseguir 100 milhões aqui na América do Sul, mas não tem nenhuma cidade de grande centralidade para esse serviço na América Latina. Provavelmente você vai ter que ir
sede do banco lá em Nova York, ou conversar, pedir com esse pessoal que está aqui em Nova York, ou em Londres, ou em Tóquio. Né? Mas vamos supor, vamos lá, continuando. São Paulo seria a única tipo B. E aí vem as tipo C, que são secondary, que são cidades importantes, grandes, mas que, para finanças internacionais, são terceiro nível. Então, vai lá, São Francisco, México, Houston, Miami, Toronto e assim por diante. Aqui na Europa também tem. Berlim, eu tinha falado antes, Berlim e Madrid estão como nível C. Taipei, em Taiwan, Seul, na Coreia, Manila, Filipinas, Bangkok, Tailândia, Mumbai, na Índia, Sydney, Austrália, Rio de Janeiro e Buenos Aires são tipo C, e Caracas. Gente, vocês estão, dá para ver que isso aqui é antigo, esse gráfico, né? Porque Caracas, coitada, cidade simplesmente, o país, né? Tá muito mal. Não tem como hoje em dia deixar Caracas como terceiro nível financeiro, de tanto que a economia lá caiu. Mas o ponto é que dá para ilustrar, através dos serviços de finanças internacionais, como as cidades globais para esse serviço estão interlaçadas e formando uma hierarquia de cidades de acordo com a teoria dos lugares centrais. Para finalizar esse ponto, e aí faltam acho que só mais mais 2 slides, eu coloco aqui os principais resultados da teoria dos lugares centrais e como que ela, né, acrescenta aí na ideia, na análise das cidades e da economia urbana. É que sempre há uma hierarquia urbana na localização das atividades econômicas, qualquer atividade econômica, entre localidades no sistema urbano de cidades. Então, seja lá qual for a atividade econômica que você está pensando, tem como você fazer uma espécie de hierarquia urbana, né, entre as cidades, né, seja, sei lá, o seu recorte. Nesse exemplo do slide anterior, o meu recorte foi mundo, global, né? Mas no anterior eu coloquei aí a parte de São Paulo, um pedaço de São Paulo, né, que é São Paulo e litoral. Mas você pode fazer esses vários recortes e as várias atividades econômicas. O importante é você determinar duas coisas, né? Quais são as cidades que têm os diferentes níveis de centralidade, tipo A, tipo B, tipo C, e o tipo do serviço, se ele é do bem serviço, se ele é generalizado ou especializado, e desse modo, né, cada cidade de um certo tamanho desempenha uma função específica. De novo, nem sempre tamanho é documento, mas em geral, pelo tamanho, você consegue ver que tipo de função que aquela cidade consegue abarcar, né? E aí o tipo de bem e serviço fornecido é dado pelo nível de centralidade. Tipo A, tipo B, tipo C, né? Tipo A vai fornecer os bens mais especializados e os meio especializados e os generalizados. A cidade tipo B vai fornecer só os bens meio especializados e generalizados, e a cidade tipo C só os bens generalizados. Tá? Então, cidade com maior nível de centralidade fornece bens relativos ao seu nível hierárquico e aos níveis abaixo, não pode esquecer. Né? Nível abaixo também, ou seja, São Paulo também precisa de contador, né? Enfim. Então é isso, esses são os resultados da teoria dos lugares centrais. Bom, e para finalizar a discussão de hoje, essa aula de hoje sobre economia urbana, queria terminar com uma pesquisa que o IBGE faz, já faz algum tempo, já desde 1972, muito interessante, chamada REGIC. Inclusive, um dos meus alunos aí de monografia, o Murilo, está trabalhando com isso, com essa daqui, com a REGIC, com as regiões de influência das cidades, que utiliza exatamente essa ideia da teoria dos lugares centrais para alguns serviços alguns bens e serviços que ela estuda e vem estudando desde 72, tentando entender no Brasil qual a hierarquia dos centros urbanos para esses serviços. Quais são a região de influência, qual a área de influência, qual a área de mercado que, enfim, para esses produtos que ela realiza, que ela pesquisa, né, qual a hierarquia de cidades. Então, eles vão ter aí uma série de serviços. Estão aqui embaixo, já pulo aqui para baixo. Tem compra de vestuário e calçado, móveis e eletrônicos. Tá?
quais cidades, qual a hierarquia para esse tipo de coisa, de compra de vestuário, calçado, móveis eletrônicos. Daí tem, o que mais? Serviço de saúde de alta complexidade, de média complexidade e de baixa complexidade. Ensino superior, atividades culturais e esportivas, uso do aeroporto, origem dos jornais e transporte público. Para esses temas aqui, ela faz exatamente isso que a gente acabou de ver, né, que a teoria dos lugares centrais mostrou, né? Enfim, ela tenta delimitar uma hierarquia das cidades e qual a região de influência de cada cidade. Isto é, região de influência, a área de mercado. Então, que nem no exemplo anterior, a Finanças Internacionais de São Paulo, a região de influência dela ia até Santos e até Peruíbe, tá? E aqui, para esses outros bens aqui, como é que é o negócio? Vamos ver. Então, ele fez, ele nada, a IBGE fez esse estudo, essas 5 vezes que eles estudaram, porque eles, depois de 72, fizeram mais 4 vezes, né? E foram acompanhando para ver se mudou ao longo do tempo essa hierarquia para esses vários produtos e serviços aqui embaixo. Então, qual eram os recortes regionais? Ué, esse exemplo que eu dei aí era São Paulo, né? Estado de São Paulo, e lá no IBGE o recorte é metrópoles e capitais regionais brasileiras. Para cada serviço, qual é a área de influência delas, né? E aí depois você vai lá e classifica os centros urbanos que têm ou não esses vários equipamentos e serviços que estão aqui embaixo. Cada um desses daqui, certo? Então, por exemplo, sei lá, Salvador, Recife, Jaboatão, que fica perto de Recife, ou, sei lá, Santos, São Paulo, as várias cidades, e foram vendo para cada um desses bens e serviços aqui qual que era a possibilidade de atrair população de outras localidades para ver. Então, por exemplo, tá, tem uma cidade lá, Fortaleza. Fortaleza atrai bem pessoas da cidade de volta para comprar, sei lá, serviços de saúde. Ela atrai de Crato, que fica no interior do Ceará, ou ela atrai gente dos outros estados vizinhos, Piauí. Então, é isso que a Regic faz. Para cada uma dessas, ela vai mostrar hierarquia para cada um desses produtos, hierarquia, e mostrando as ligações entre cidades. Então, vamos supor, de novo, Fortaleza tem lá Jericoacoara, para ela. Quem mora em Jericoacoara e precisa de serviço de saúde, o que, que ele faz? Vai lá mesmo? Não, vai para Fortaleza. Talvez para o posto de saúde vai na própria cidade, mas para serviços de média e alta complexidade eu vou para Fortaleza. Tá, e que mais? Eu atraio gente de Crato? Atraio. Então eu me ligo e eu mostro a ligação entre as cidades, os vários serviços. E aí, desse jeito, você determina uma área de influência. Ou seja, Fortaleza, a área de influência dela é todo o estado do Ceará. Ou então, não, de repente é todo o Nordeste. Tem gente que vem do Piauí para Fortaleza, tem gente que vem do Maranhão para Fortaleza para ter aquele serviço de saúde. Entendeu a ideia? Vamos ver como que a Regic fez, e aí é o nosso último slide. Vamos ver como a Regic fez para mostrar o serviço de saúde de alta complexidade. Mas a última Regic, a quinta Regic, foi de 2018. É serviço de saúde de alta complexidade. Então, gente, volto aqui um pouquinho. Serviço de saúde de baixa complexidade vai ser pediatra. Serviço de média vai ser, sei lá, oncologia, cirurgia cardíaca. Serviço de, ou talvez cirurgia cardíaca. Serviço de alta complexidade vai ser oncologia, cirurgia da cabeça, né? Neurocirurgia, coisas mais complexas. Então, eu estou pensando nesse último aqui, tá? Se alguém precisa de serviço de alta complexidade de saúde, para onde eu vou? E é isso que a Regic de 2018 mostra. Então, vou mostrar para vocês algumas das cidades que estão fornecendo no Brasil, em 2018, serviços de alta complexidade. Olha lá, Manaus, Belém, um pouco São Luís. Vocês estão vendo? Ah, é. Outra coisa.
Tipo A é quadradinho vermelho. Tipo B é esse quadradinho médio laranja. Tipo C já é esse menorzinho, tipo D e tipo E. Tem até tipo E aqui, tá? Então, eu vou focar nos tipo A e B, no, laranja, no vermelho e no laranja. Então, cidades tipo A, para serviços de alta complexidade no Brasil, é Belém, Teresina, pasmem, Fortaleza, Recife, Salvador, Goiânia, São Paulo, Belo Horizonte, Barretos e Porto Alegre. E é por isso que eu falo, e aqui tem um recorte aqui do estado de São Paulo, para você poder ver melhor aqui, está aqui, ó, Belo Horizonte, Barretos e São Paulo. Alguém deve estar falando, Barretos? Como é possível? Barretos é uma cidade média em termos de tamanho. Você não me acabou de me falar que era por tamanho? Em geral, é por tamanho. Em geral, sim. Mas olha o IBGE fez em 2018 com essa quinta REGIC. Ele foi lá e verificou, né, quais são os principais serviços de alta complexidade e quem está fornecendo e de onde estão vindo essas pessoas. Eles fizeram essa pesquisa detalhada. E aí eles descobriram que em Barretos tem um grande hospital de oncologia, como eu acabei de falar para vocês, que está recebendo gente, olha esses tracinhos, de toda essa região. Na verdade, tem gente que vem até de longe, mas de Brasília. Todo mundo está vindo aqui para Barretos. Para São Paulo também. Porto Alegre é um grande ponto aqui da região sul, né? E o que me surpreendeu quando eu vi isso aqui foi São Barretos e Teresina, que também Teresina é a capital do Piauí, mas assim, em termos de centralidade ou de tamanho, não é uma das maiores cidades do Brasil. Entre as capitais, aí deve ser, sei lá, talvez a 20ª, 25ª. Então, mas por outro lado, eles também têm um grande complexo de saúde, e aí com esses caminhos verdes aqui estão mostrando é que está vindo gente de toda essa região para esse posto de, de Teresina, para o serviço de saúde de Teresina. Ou outros aqui para Fortaleza, outros para Recife e para aqui, para Salvador. Por que não tem ninguém indo para Brasília, por exemplo? Então, e é isso que o IBGE verificou. Podia o povo ir para Brasília, certo? Mas não, ao invés de ir para Brasília, o povo está indo para, olha aqui do lado, Goiânia. Então é isso, Goiânia também tem grandes hospitais, importantes hospitais que fornecem serviços de saúde, que traz gente de toda a região centro-oeste aqui. Então, o interessante é que, para serviço de saúde de complexidade, a gente tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10 grandes cidades que centralizam e que são tipo A para o produto ou serviço de saúde de alta complexidade. Eu achei muito interessante e a surpresa minha foi essa, né? Eu não sabia, eu sabia de Barretos, mas eu não sabia de Teresina e de Goiânia, por exemplo. A importância que eles têm para fornecimento de serviços de saúde de alta complexidade. Tá? Então, certamente eles têm grandes hospitais e grandes especialistas aí nessas regiões que atraem todo esse movimento e aí as pessoas preferem ir para Teresina ao invés de ir para, sei lá, São Luís, ou Brasília, ou, sei lá, né, essas outras cidades médias aqui. Rio de Janeiro é tipo B, né, uma cidade tão grande, com tradição aí. Rio e Brasília, para mim, foram surpresas, entre aspas, negativas, né, que eu esperava que tivesse um nível de centralidade maior para esse produto, serviço de saúde, no entanto, não, né? No entanto, quem acabou atraindo, entre aspas, esse serviço, e é o que esses caminhozinhos verdes mostram, quem acabou atraindo aqui na região sudeste foi São Paulo, Barretos, Belo Horizonte. Né? Na região sul, Porto Alegre, na região centro-oeste, Goiânia, e no nordeste, Salvador, Recife, Fortaleza, Teresina, e no norte, Belém. E o interessante você ver aqui, pela distância, às vezes tem gente que mora aqui no Amazonas, né, espalhado, eles preferem ir para Manaus, que é tipo B. Mas se você precisa do serviço tipo A, aí o único jeito é ir para Belém, porque é aqui que é o centro. Então é isso, gente. Olha,
terminando por hoje, essa REGIC, eu convido-os a dar umas olhadas, dar uma olhada no site do IBGE, que fala sobre REGIC. A última é de 2018, mas houve 5 anos diferentes, essas pesquisas, de tentar entender, para esses vários serviços que estão aqui embaixo, a hierarquia entre as cidades e qual a região de influência de cada uma das cidades. E como você vê, por exemplo, aqui Teresina tem uma grande região de influência, né? Goiânia também, mesmo Barretos, né? Eu achei bastante interessante esses resultados. E é isso, né? Alguém tem alguma dúvida, algum comentário? Por enquanto não, professor. Por hora não, professor. Beleza, então, eu vou terminar a gravação por aqui, então.